Queridos irmãos, que possamos manter o nosso coração pacificado pela bondade de Jesus. Nós vamos trazer hoje para a nossa reflexão uma lição trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que trata do uso das riquezas, dos bens materiais que Deus deposita como uso frutuário que somos em nossas mãos. Capítulo 16 intitula-se Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como todas as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aproveita algumas lições do Novo Testamento, dos 4 evangelistas, para extrair das lições de Jesus os ensinamentos morais que são comuns a todas as criaturas, onde essas lições morais não dão, a rigor, guarida a dissensões entre as criaturas, porque são ensinamentos simples, objetivos, diretos, que Jesus nos traz mostrando para nós o nosso lado espiritual e a importância de, compreendendo esse lado espiritual, utilizarmos esse mesmo recurso na vida cotidiana para o nosso crescimento, para o atingir da felicidade, que é o que todo mundo almeja. E nesse capítulo, Allan Kardec escolhe, entre outras, uma parábola trazida por Jesus, que é muito interessante, que é a parábola dos talentos. Talento é uma palavra que hoje tem um significado diferente no nosso dia a dia, mas ele representava um dinheiro, um recurso financeiro. Hoje a gente fala de talento, das habilidades especiais que as pessoas possuem, porque essa palavra entrou nos recursos da nossa língua e adquiriu conotações diferentes. Mas continua tendo ainda o mesmo significado primitivo, de algum valor que a gente pode disponibilizar em favor de outrem. Então a parábola dos talentos está narrada por Mateus no capítulo 25, versículos de 14 até 30. Quem tiver curiosidade, pegue depois qualquer Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, e leia o capítulo 25 inteiro. E a partir do versículo 14 vai encontrar essa parábola como está descrita aqui. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Essa primeira frase, colocada por Jesus, é de um valor enorme. Nós poderíamos parar aqui e ficar falando sobre ela, porque ela tem um significado muito profundo. Vamos voltar a ela depois. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que lhe prestassem contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei.
O amo respondeu-lhe: bom e fiel servidor. Porque fosse fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu-lhe: bom e fiel servidor. Porque fosse fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente, que ceifais onde não semeastes, e que colheis onde não haveis semeado. Porque eu vos temia, fui esconder vosso dinheiro na terra. Eis aqui eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde não espalhei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, em meu retorno, retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. É uma lição simples, curta, muito interessante. Tem um aspecto repetitivo, como as lições de Jesus, para deixar fixado na gente o significado dos valores espirituais. Então vamos analisar essa parábola na medida dos nossos recursos, refletindo sobre ela e vendo o que é que Jesus nos traz de tão precioso nessa lição. A maioria de nós estamos pouco acostumados, a rigor, a ler os ensinamentos de Jesus. Então, quando lemos uma parábola desta, nós ficamos na historinha, na superfície, e se perguntarmos para qualquer um de nós o que foi que ficou apreendido, a gente vai repetir, simplificando essa história, né, de um senhor que resolveu viajar e que decidiu chamar alguns de seus servos e entregar a eles alguns bens para que eles pudessem trabalhá-los. E íamos ficar mais ou menos descritivamente repetindo a lição. Mas veja como Jesus, esse mestre inconfundível, que tem a capacidade de falar coisas, que tem um conteúdo espiritual tão profundo, que mesmo depois de 2000 anos, essas lições que Jesus nos coloca sempre trazem novidades. Querem ver? A primeira frase já é de um significado enorme. O Senhor, o Pai do céu, age como um homem. Curiosamente, Jesus aproxima aqui Deus do homem. Nós temos uma visão de Deus muito estreita. A gente acha que Deus está lá, não sei aonde, não é? Muito longe, nem se preocupa conosco. Ou se não, ele é o nosso guardião, vigia, juiz, fiscal, que está ali no nosso pé para pegar a gente na curva. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, aí ele, está fazendo coisa errada. Vou anotar no meu caderninho. Porque a nossa relação com Deus é assim uma relação muito pobre, de mentalidade pouco desenvolvida. E Jesus, então, aproveita essa primeira frase para colocar Deus junto conosco. O Senhor age como um homem
que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Tem pessoas que vivem como se Deus não tivesse nenhum plano para eles. Na verdade, nós todos não sabemos qual é o plano que Deus tem para conosco. Será que Deus, nessa viagem que ele fez, chamou alguns poucos dos seus servidores e esqueceu do resto? Não é? Não é assim. Jesus está mostrando um Deus tão grandioso e particularizando-o na sua relação conosco na vida terrena. E como a Terra, e Jesus já sabia disso, é apenas um planetinha de um sistema planetário que gira em torno de uma estrelinha. Das mais de 100 bilhões de estrelas que constituem uma galáxia, que é a nossa Via Láctea. Mas Deus não é Deus só da Terra. É Deus dessa galáxia, com essas mais de 100 bilhões de estrelas, mas não é só isso. É também das bilhões de galáxias que existem no universo afora. Portanto, se Deus é capaz, na visão que Jesus nos coloca, de se preocupar com seus servos que estão aqui colocados nesse mundinho, isso significa que ele não esquece absolutamente de ninguém. Então, essa reflexão nessa primeira frase já nos mostra a grandiosidade de Deus. Mas a gente só pode perceber isso se a gente sair fora da Terra. Se a gente começar a pensar grande, como devíamos pensar todos nós, espíritos humanos, que na tradução dos espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, o que é o espírito, como a força inteligente da natureza, nós então podemos perceber essa relação que Deus tem conosco. Ele tem planos para nós, ele nos chama e nos dá tarefas, empresta-nos recursos, para que nós possamos trabalhar esses recursos e crescermos com ele. Para quê? Para entrar no gozo dos bens do Senhor. Porque esse é o prêmio, depois que a lição coloca àqueles que, usando a sua capacidade, desenvolve com os bens que Deus lhe concede, recursos que possam ser utilizados com outros servidores. E é isso que é importante a gente perceber. A nossa posição é desses servidores, devia ser. No entanto, nós ainda estamos tão preocupados com as coisas da terra que nós enterramos os talentos que Deus nos coloca às mãos, preocupados com o resultado que nos interessa de perto e não com o resultado que pode interessar a muitos, porque foi essa a diferença de comportamento entre aquele que recebeu 1 talento e os outros que receberam 5 e 2. A diferença é essa. Uns, o que recebeu 5 e 2, segundo a sua capacidade, porque isso também é importante, a gente compreender na lição de Jesus, que Deus é perfeitamente bom, mas é também justo. E não exige de quem quer que seja, senão aquilo que a gente pode dar. Portanto, o que recebeu 5 talentos não é melhor para Deus do que o que recebeu 2. Nem é melhor do que aquele que recebeu 1. Porque enquanto Deus está distribuindo os seus recursos para que possam ser trabalhados a bem dos seus próprios servidores, ele não faz distinção em quem quer que seja, apenas respeita em cada um de nós a capacidade que já possuímos. Essa também é outra visão que a gente extrai dessa lição,
que é muito preciosa. Porque nós somos assim, gostaria de ser igual fulano de tal. Queria ser igual ciclano. Queria ter os recursos do Beltrano. A gente nunca olha para dentro da gente para ver a própria capacidade e ver o que é que Deus está nos emprestando, colocando em nossas mãos para que nós trabalhemos com elas, com esses recursos. A gente quer o recurso do outro. Se eu tivesse os recursos de fulano de tal, eu faria a mesma coisa. Porque a gente está sempre enterrando o próprio talento recebido. Porque a gente não dá importância a ele. Acha que fazer um trabalho simples tem menos valor do que aquele que faz um trabalho que aparece na visão humana. Nós medimos as coisas pelo interesse imediatista e pela aparência que elas contam. Nós agimos assim na vida diária. Mas nós esquecemos que somos servidores do Senhor, porque inteligência, força inteligente da natureza, tem que ter um significado. Se nós somos as criaturas inteligentes que habitamos esse planeta em particular, mas que somos espíritos imortais, e quando ganharmos a liberdade de espíritos melhores, podemos nos transformar em cidadãos cósmicos, livres para irmos e virmos pelo universo afora, que é a casa de Deus. Quando nós formos capazes de ter essa visão, nós vamos então já ter qualidades para compreender recursos melhores, talentos melhores, novos recursos vão nos ser oferecidos para tarefas novas. Mas até então, nós ficamos realizando aquilo que a gente pode. Mas ao invés da gente realizar aquilo que a gente pode, a gente quer realizar aquilo que a gente pensa que devia fazer e para tal deveria ter aqueles recursos e como a gente não tem, a gente não se obriga a fazer coisa nenhuma. Enterra o talento. Qual é o talento que Deus colocou aos nossos recursos, a cada um de nós? A gente pode pensar assim: se nós somos espíritos em desenvolvimento pela vida planetária, através de milhares de reencarnações que já tivemos, temos já acumulado na nossa experiência milenar muitos recursos, mas também muitos compromissos. Pela natureza do sentimento que brota dentro da gente no momento de mágoa, de raiva, onde nós somos testados naquilo que deveríamos estar atento para superar e não superamos, porque deixamos brotar de dentro de nós aquilo que nós realmente temos acumulado em nós. Quando a gente deixa essa violência sair, a gente percebe que apesar da gente já ter desenvolvido a nossa inteligência, os nossos sentimentos, de nós termos desenvolvido habilidades que nós já possuímos, nós temos também uma série de coisas que estão escondidas dentro da gente, que saem nos momentos de descontrole, que nós temos uma história de ferimentos a muitas criaturas também. Quer dizer, ao lado das aquisições, que é natural a gente fazer. A gente também cria dificuldades. A gente pode ver isso num exemplo de vida escolar. É muito comum a gente passar pelos bancos da escola aprendendo o que os professores vão ensinando, mas deixando inimizades porque brigamos com colegas, ferimos alguns, xingamos outros. E a gente termina o curso da gente com aquisições, mas com dívidas, porque todos aqueles a quem a gente entrou em atrito
não inteligentemente, de forma agressiva e violenta, a gente carregou como um compromisso de deslealdade até, para ter que solvê-los mais tarde. Então a nossa história é parecida com a história do estudante, não é? E todos nós conhecemos essa história bem, porque todos nós frequentamos escolas, tivemos companheiros e sabemos quais eram os companheiros queridos e os que não eram queridos. Faz parte da nossa vida, não é? Então a gente tem esse tipo de dificuldade. Transponhamos isto para as milhares de encarnações e nós vamos vendo que cada encarnação nossa, nós adquirimos recursos, mas criamos compromissos. Quando nós queríamos alguma coisa, e a gente ainda é assim, a gente queria a qualquer preço, mesmo passando outras pessoas que estavam na frente no nosso caminho para trás, usando de recursos inadequados, que certamente a gente não gostaria de ter sido alvo desses recursos se fosse outrem que fizesse conosco. Isso a gente tem medida correta. A gente sabe disso. Então a gente chega na vida com problemas a serem resolvidos. Então nós temos talentos, porque já adquirimos muitos recursos, mas temos compromissos diversos que só vamos descobrir quando tivermos a coragem de olhar para dentro de nós com honestidade, com absoluta honestidade. Porque nós ainda não fazemos isto. Quando nós nos dispomos a olhar para dentro de nós, nós cometemos um dos dois erros. Ou nós nos julgamos bonzinhos, ou a gente não presta, não vale nada. Porque a gente não tem meio termo. E Jesus conhecia tão bem a nossa realidade espiritual que ele disse isso para nós. Olha, não julgueis para que não se seja julgado com a mesma medida. Porque a medida não está fora, está dentro da gente. Quando a gente julga alguém duramente, isso significa que quando nós nos pegarmos em erro, vamos nos julgar com a mesma dureza. E quantas criaturas estão em estados depressivos por sentimento de culpa? São depressivos porque criam para si próprios, pelo sentimento de culpa, esse estado depressivo como um recurso de punição por causa da dureza do nosso coração. A gente não precisa de tribunal, não precisa de nada disso, porque isso, a gente é pior. Eu já, como professor, fiz experiências interessantes de corrigir prova dentro da classe, dando para os colegas, os alunos, corrigirem sem conhecer a prova uns dos outros. E é impressionante, porque eles são muito mais duros do que o professor para corrigir. É quase sempre tudo ou nada. E se o professor faz isso, o professor é injusto. Mas a gente mostra isso quando a gente é colocado na posição do julgador. Quando você começa a olhar a prova do colega, mas que prova mal feita, que droga, não consigo nem entender o que ele escreveu aqui. Mas quando a gente corrige a prova, ele quer que a gente entenda a droga que ele escreveu. Porque a gente dá isso que a gente tem, que está dentro da gente, porque nós não estamos prestando atenção no significado dessas lições, de acordo com a capacidade de cada um. Deus é absolutamente justo. Então, se o indivíduo recebe uma tarefa, alguns recursos, para realizar uma tarefa, ele não está no lugar errado. Mas se ele desejar a tarefa do outro, que parece aos olhos dele mais grandiosa, aí o orgulho, a vaidade, o egoísmo entra, né, como suporte desse tipo de postura, a pessoa nem faz o dela e muitas vezes atrapalha o outro fazer o dele por causa da inveja. Então essa é uma liçãozinha simples.
mas ela coloca uma realidade espiritual que é nossa. Primeiro, traz Deus para perto de nós. Deus é como um homem que, tendo que cuidar de outros afazeres, porque ele é Deus do universo inteiro, resolveu chamar alguns dos seus servidores para distribuir a eles, segundo as suas capacidades, tarefas para serem resolvidas. E cada um faz uso do seu livre arbítrio na solução, na resolução dessas tarefas. Então a gente vê isso. Entra numa sala mediúnica, tem sempre um médium querendo ser médium melhor do que os outros. Entra na sala de passe, tem sempre um passista achando que o passe dele é mais 220 do que o dos outros. Né? E tudo é assim. O doce que foi feito ali, o mais gostoso, foi o que eu fiz. Né? A gente, até para servir, até para ajudar, a gente não se coloca na posição de cumprir aquilo simplesmente que nos cabe, dando aquilo que a gente possui, fazendo o esforço de adquirir mais para dar mais. Não é essa a nossa postura. A gente está sempre em competição com o companheiro. Vocês já viram? Os jogos que estão passando por aí mostram isso. As pessoas choram porque perdem, não é? Imagina quantos países não tiveram nem a chance de ir lá participar. A gente não pensa assim. O segundo lugar parece o último. Vocês vão ver no final da Copa. O primeiro lugar vai festejar a doidade, o último vai chorar lá no campo, aguar a grama. Porque vai precisar de tanto pisar em cima. Ainda bem que as lágrimas servem para alguma coisa. Porque a gente não sabe participar dando aquilo que a gente tem. E vejam como foi interessante. O que tinha 5 gerou outros 5, porque era a capacidade dele. O que tinha 2 gerou outros 2, porque também essa era a capacidade dele. E não adianta ele ficar invejando o outro que gerou 5, porque a capacidade dele era de gerar 2. Mas o Senhor ficou igualmente satisfeito com o que gerou 5 e com o que gerou 2. Só não ficou satisfeito com o que enterrou, porque não acreditou na tarefa do bem comum. Todo indivíduo que não acredita na tarefa do bem comum é um mau servidor que enterra o talento. Isso vale para as nossas coisas mais comezinhas. Quando a gente entra no carro da gente e amassa um papel e joga pela janela, a gente é um mau servidor. Está enterrando o talento da boa educação. Está sujando o mundo. Quantas pessoas fumam e faz o mundo de cinzeiro deles? Né? Que usa a janela para jogar cinza pelo lado de fora. Todo carro tem cinzeiro dentro. Todos os carros. A gente nem precisa, mas tem. Muita gente nem precisa, mas tem. O meu põe chave, põe qualquer coisa. Cada um põe o que quer, mas é para pôr cinza. E a pessoa bate pela janela. Joga pela janela do apartamento, não é? Sai de um lugar qualquer com papel na mão, joga em qualquer lugar, joga uma casca de banana por ali, um papel de balinha, o resto do maço do cigarro em qualquer lugar, o toco do cigarro em qualquer lugar. Não é? E a gente vai vendo que essas pessoas não vivem no mundo que elas querem para ela, porque certamente se elas parassem para orar, falam assim, não é esse o mundo que eu quero para mim, mas é esse o mundo que eles estão ou que nós estamos construindo para nós mesmos. Parece que isso não é importante, mas é, porque se o Senhor sabe respeitar o indivíduo que tem a capacidade de 5 talentos, o que tem de 2 e o que tem de 1, respeita qualquer atividade construtiva de valor coletivo que qualquer um de nós se dispõe a realizar. Então, não basta a gente ser um religioso daqueles que têm uma religião estampada no nosso clichê, né?
para que as pessoas vejam. Vocês podem observar, tem muita gente que anda com o tercinho, o crucifixo, o santinho pendurado no carro, mas joga o papel pela janela. Não é? Então não adianta isso, né? As lições de Jesus mostram que é uma relação direta de Deus para conosco. Deus é como um homem que se interessa pela ação dos seus servidores, que cuida dos seus servidores, que distribui a eles recursos para que eles possam realizar tarefas, para crescer com essas tarefas e entrar no gozo do Senhor. A gente quer entrar no gozo do Senhor sem realizar tarefa nenhuma e olhe lá, está fazendo muito favor, né, de ir lá aproveitar, porque deve ser uma glória para Deus. Que a gente é assim. A gente se supervaloriza e faz da nossa relação com Deus uma relação ruim. Ou a gente acha que Ele não liga para nós, ou a gente acha que Ele é nosso empregado. E um empregado é que não merece salário no fim do dia, porque não faz as coisas que a gente quer. Porque essa relação é a que a gente aprendeu por aí, ao longo das inúmeras encarnações que temos tido. Mas não é isso que ensina Jesus. O cristianismo do Cristo é diferente. Porque ele coloca para nós as lições espirituais universais. A gente está acostumado a pensar pequeno. A gente acha, né? E a gente briga com isso. A minha cidade é melhor do que a do vizinho. A gente briga por causa disso. E não é, porque se a gente precisar mudar para a cidade do vizinho, ela vai ser a nossa cidade. Então, para que esse tipo de relação? Então, se a gente está numa outra cidade, a gente cuida dela tão bem quanto cuidaria da nossa. Se nós melhorarmos o nosso mundo de hoje, pelas nossas atitudes construtivas, estaremos melhorando o nosso mundo, porque nós vamos retornar a ele através do processo encarnatório. E nós temos destruído o nosso planeta. Destruído, não é? A gente está vendo isso. Os resultados de todas as análises dos cientistas responsáveis, sérios, que estudam os movimentos climáticos do nosso planeta, são unânimes em dizer isso. E a temperatura do nosso planeta, a temperatura média, vem oscilando num patamar. E nesses últimos 400 anos cresceu loucamente. E nós estamos pagando já o preço por isso. Porque nós vamos destruindo tudo. Vamos queimando tudo, vamos... Não importa, eu vou morrer, quem ficar aí fica com problema. É engano, vai reencarnar no lugar que plantou a mesquinharia que deixou para os outros. Então é hora da gente acordar, da gente ser verdadeiramente cristão, como Jesus nos ensinou. E essa parábola dos talentos é uma parábola para nós. Jesus não disse ela para os outros, ela disse para nós. Qual é o talento que cada um de nós carrega? Cada um analise a si mesmo, veja os recursos que possui para beneficiar o mundo que vive e comece a desenterrar esse talento. Porque senão vai acontecer o que a parábola diz. Olha só o que a parábola diz no final. Tirai-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que Jesus quer dizer com essa frase tão dura, mas tão justa? Não é? Será que Jesus está nos ameaçando? Às vezes a gente pensa que está, não é?
Ou senão a gente vira as costas e fala assim, isso não é comigo, é com o fulaninho ali. Porque isso aí é mais cômodo. É para nós. Acontece que quando a gente tem uma visão um pouquinho melhor da realidade espiritual, a gente começa a entender o concerto dos mundos, a estrutura elegante do processo evolucionário divino. Deus não cria as coisas prontas. Deus cria e coloca num fluxo que a gente chama de evolução. Então, isso nos concede duas ideias muito diferentes daquelas que tínhamos antes. Primeiro, que Deus não é estático, como a gente pensava na visão de Moisés. Deus criou o universo, sentou no 7º dia para descansar. Né? Essa é a visão que a gente tem lá da Gênese de Moisés, que é uma visão ainda infantil da realidade espiritual. A gente sabe que não é assim. Que as coisas estão em evolução. Tudo está evoluindo. Nós colocamos os nossos telescópios poderosos em direções diversas do universo e vemos estrelas em formação. O nosso Sol tem mais de 5 bilhões de anos já. A gente pega estrelas de 1 milhão de anos só. É jovenzinha. Porque 1 milhão de anos em 5 bilhões, não é? É um fator 5.000 a mais. Muita coisa. Tá certo? É mais do que o número de encarnações que a gente já teve, provavelmente. Então isso significa que tudo está ainda em formação. Há sistemas planetários em formação descobertos pelos astrônomos. E há outros em declínio. Há estrelas que explodem de velha pelos processos de contração, não é? Porque ela vai esfriando, mas o núcleo ainda está muito quente, então tem um excesso de pressão interna, ela explode, vira uma supernova, como a gente conhece, observa por aí. Não é? Os astrônomos estão todo o tempo enumerando novas. Supernovas são estrelas que estão se ajustando para um tamanho novo depois de um ciclo enorme de vida, de vários bilhões de anos. Então a natureza evolui. Se ela evolui, isso significa que nós também não somos criaturas prontas, estamos nos fazendo. E nós estamos nos fazendo mesmo. E nós começamos a nos fazer desde que fomos criados como princípios inteligentes, rudimentares. Então nós começamos a nos fazer nas bactérias antigas, de 3 bilhões de anos atrás aqui na vida terrena. Aqueles espíritos que são da Terra. Os espíritos que vieram de outro sistema planetário começaram a fazer no outro sistema planetário. Então, há um processo elegante de evolução e de solidariedade entre os mundos. Porque Deus não faz nada estanque. Tudo está correlacionado. Isso é que é muito bonito. Então, um mundo como o nosso, que já teve a sua infância de vida, chegou numa segunda fase e está no final dela, que é a fase das provas e expiações, a da infância, um mundo primitivo, vai ter que fazer mudanças. E todos os servidores maus que enterram talentos serão levados para um mundo diferente. Porque aqui vai ficar só aqueles que entram no gozo do Senhor. É elegante isso. Faz parte de um processo natural de evolução. Como a gente faz? Quantas escolas começaram só com ciclo primário? Depois os professores ganham experiência, o dono ganha experiência, aí monta também mais os outros 4 anos seguintes. E aí consegue experiência mais, junta mais professores, acumula mais experiência, pronto, faz o colégio também. E tem muitas que já até viraram universidade. Tem o ciclo completo. E a gente pensa que a Terra não é assim, nós somos ainda pouco inteligentes, sabemos fazer isso, imagina a inteligência suprema.
Então o nosso planeta é um planeta que está progredindo. Ele já foi berço e abrigo dos homens brutos que viviam nas cavernas, dos homens rudes que viviam ainda quase como animais. Mas nós não temos mais essas criaturas na Terra. A Terra já não tem mais essas criaturas. Os neandertalenses desapareceram 28 mil anos atrás. E começaram há 400 mil anos atrás. Duraram um período enorme, de muitos milhares de anos. Conviveram e andaram junto com os Homo sapiens, que começaram há 190 mil anos atrás. E que nós somos os herdeiros diretos. Mas somos, como espíritos, herdeiros diretos dos neandertalenses também. Porque nós habitamos todos esses corpos no processo de evolução. Estamos nos fazendo, nos construindo. De princípios inteligentes rudes, nós hoje somos criaturas humanas. Já temos consciência de nós mesmos. E agora nós estamos no limiar, na inauguração, no período de descoberta espiritual. E quando o indivíduo, o ser humano, o princípio inteligente levado à categoria de espírito, chega à fase da descoberta da realidade espiritual, o processo de evolução acelera. E se acelera, aqueles que não estão em harmonia com esse processo vão ficar rapidamente para trás. Então não podem ficar juntos. Tem que ser levado para um planeta adequado. É essa a razão dessa colocação de Jesus aqui. Trevas exteriores, porque não é fácil começar num mundo novo que não tem os recursos da civilização alcançados. Não é? Nós temos eletricidade, nós temos água encanada, esgoto bem estruturado, poderia ser melhor, mas temos. Nós temos os recursos da civilização, nós temos bibliotecas, temos o computador para armazenar conhecimentos, recursos. Temos uma medicina já razoavelmente avançada, uma odontologia razoavelmente avançada, negócios avançados que poderiam, se não houvesse tanta ganância, ser voltado à coletividade e resolvido o problema de todo mundo. Temos todos os recursos para viver um mundo melhor. O que falta? Qualidade moral. Só isso. Só falta qualidade moral. Então, para encerrar, eu queria trazer para vocês uma mensagem lindíssima de quem tem competência para escrever, que é justamente Pascal. Pascal é considerado um matemático importante, um sábio, um filósofo, muito importante da história da nossa civilização mais perto de nós. E ele escreve uma mensagem, por algum médium que não está aqui identificado, na cidade de Genebra, no ano de 1860. E Kardec teve a felicidade de receber essa mensagem e incluiu na parte de instruções dos espíritos essa mensagem. Porque ela é muito bonita e ela mostra essa importância das qualidades morais. Ele começa dizendo, é um trecho pequeno, vocês não vão ficar cansados de me ouvir de volta lendo. Começa assim: verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. É sobre a verdadeira propriedade. Olha, de novo, verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Vocês estão vendo como os espíritos falam assim da vida espiritual e da vida terrena como se fosse um pequeno capítulo? Não é? É como se a gente estivesse falando, não, esse ano você vai cursar o 3º ano, mas vai chegar no final, você vai para o 4º ano, se passar. É simples, mas é simples mesmo, porque uma encarnação é um período rápido da vida espiritual.
Mas forçado que é abandonar tudo, tem apenas usufruto e não a posse real. O que é afinal que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. Olha que linguagem simples, não tem mistério. O que é da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que lhe servirá no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Isto é, pegar os 5 talentos, ou os 2 talentos, ou 1 talento, e transformá-lo em recursos de benesses para muita gente, porque isso é qualidade moral. É de pleno acordo com o ensinamento de Jesus. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei bem, pois, o mesmo em relação à vida futura. E fazei provisões de tudo que poderá vos servir lá. A gente arranja mais 4 horas de trabalho por dia para ganhar cá, né? Não é lá, é cá. Ao viajante que chega a uma estalagem é dado um bom alojamento, se puder pagar. Àquele que tem pouca coisa é dado um pior, quando aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses, mas não é com ouro que pode pagar. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta. Isso aí é uma articulação, um truque, um arranjo que o ser humano fez, né? Você goza até o penúltimo dia. No último dia você dá tudo para os bens, para outras pessoas, ou para a religião, ou para um asilo, ou para qualquer coisa. E aí você está com o passe para entrar no jogo do mundo espiritual. Grande engano. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. E vai aos primeiros lugares, onde toda a felicidade te esperam. És pobre delas? Vá para os últimos lugares, onde será tratado de acordo com as tuas posses. Acabou. Só isso. É uma lição direta, rápida, imediata, de quem tem conhecimento da realidade espiritual e coloca ela de forma super simples. Para a gente não tem enganos. Mas a gente não é assim, quer ver só. A gente todo tempo, há uma quantidade muito grande de gente aqui dentro que faz isso, que joga nos jogos de azar, da loteria, da cena, esse jogo do Faustão, o jogo do baú da felicidade e tudo que as pessoas inventam para tomar dinheiro dos outros, né? Porque isso é sempre um truque. Fica com mais dinheiro aquele que administra a coisa, né? Eu brigo muito com isso, com a televisão, minha esposa fica rindo de mim. Mas vou mostrar isso para vocês imediato.
Esse jogo do Faustão, por exemplo, que está por aí, você manda lá uma mensagem, gasta R$4, não é? Se você pegar todos os presentes que ele diz que dá e fizer a soma, vai dar 10 milhões de reais. Mas se tiver 20 milhões de pessoas no Brasil que mandou o torpedo, vai dar 80 milhões de reais. Então ele dá 10 milhões de reais e fica com 70. Quem está ganhando? À custa de quem? De um monte de gente que está perdendo. Então isso é honesto? Claro que não é. No mundo de regeneração não terá esses jogos. Então quem gosta de ficar esse jogo, se prepare para ficar no mundo de provas e expiações. Por que a gente faz isso? Porque a gente cria a fantasia de que Deus se enganou em nos dar os talentos. Não deu o talento do dinheiro que a gente quer. A qualquer preço. Inclusive da honestidade. Não é verdade? Então a gente faz o jogo do interesse mesquinho, do interesse do homem da terra, do interesse do imediatismo, porque a gente não está interessado em construir valores espirituais, essas qualidades morais, as qualidades da alma, que vai fazer com que a gente entre no gozo do Senhor. É isso que a parábola dos talentos está nos convidando, a gente mudar de ponto de vista, mudar de opinião, para que a gente largue de ser homem e mulher e passe a ser um espírito reencarnado, aproveitando a experiência da reencarnação para crescer como espírito imortal que é, em busca da glória superior que é viver em plenitude com a bondade divina, descobrindo essas leis espirituais tão simples que Jesus nos ensina nessas lições, para que a gente então esteja em harmonia com elas, porque é essa harmonia que nos traz a felicidade interior. Felicidade ninguém nos dá. Ninguém. Não existe jeito de a gente pegar a felicidade, toma aqui 1 quilo de felicidade para você. Não existe isso. Todo mundo casa achando que vai ser feliz com a parceira ou com o parceiro. E todo mundo dá com os burros na água. Não é? Porque não tem a parceira perfeita nem o parceiro perfeito. Quando descobre que a parceira ronca, que o parceiro ronca, que a parceira não é tão limpa assim, que o parceiro bebe, que o parceiro vem tarde de casa porque prefere ficar tomando a cerveja dele com os colegas do que vir para casa, e assim por diante, a gente vê que não tem nada daquilo que a gente imaginava. Mas chega de viver de imaginação, vamos viver da realidade espiritual. Porque ela é a única que não é fantasia. O resto é fantasia. Os gregos antigos dividiam o mundo em dois. O mundo físico e o mundo das ideias. O mundo das ideias era o mundo verdadeiro para eles. Os filósofos gregos, para eles, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Foi por isso que Sócrates não se preocupou em beber a tal de cicuta que ele foi condenado, que lhe trouxe a morte do corpo físico. Ele disse, Sócrates não é o corpo, Sócrates é a ideia, e a ideia ninguém me toma. Sejamos espíritos conscientes de nós mesmos. Que assim seja. Fechemos os nossos olhos e busquemos esse Senhor que Jesus nos apresenta como nosso Deus, que está junto conosco, que se preocupa conosco, que cuida de nós, que coloca em nossas mãos todos os recursos que realmente necessitamos. Pensemos nele como a fonte inesgotável do universo, como um sol que brilha
iluminando todo o universo. E que cada raio de luz que parte dele, que nos alcance, representa para nós uma dádiva de recursos espirituais que necessitamos. Pai amado, Criador da vida, Criador de tudo que existe, inteligência suprema e amorável, abençoa-nos sempre, Senhor. Ilumine nossa alma, nossa consciência, para que possamos acordar desse sono letárgico que ainda nos envolve, da vida terrena. Ajude-nos, Senhor, a despertarmos como espíritos que somos, abrirmos os nossos olhos, enchermos os nossos recursos de vontade, de desejo, como a lagarta, que quando vira borboleta, a primeira coisa que faz é encher os canículos de suas asas de ar, para poder libertar-se do casulo, Senhor, e voar, e ganhar liberdade de novas experiências de crescimento. Que possamos, como a borboleta, Senhor, ganharmos essa mesma liberdade para crescermos em experiências novas como espírito imortal que somos. Que possamos nos sensibilizar, Senhor, para sentir de perto a presença dos nossos companheiros espirituais, que estão sempre do nosso lado, nos amparando, nos ajudando, representando, Senhor, essa força sublime que parte de Ti e como cadeia vem envolvendo cada ser, cada criatura de Teu amor, até chegar aos mais ínfimos, aos mais iniciantes. Ajuda-nos, Senhor, a termos a consciência que fazemos parte, como um elo dessa corrente, que recebemos de uns que estão adiante de nós e que devemos dar a outros que estão atrás de nós, percebendo o significado profundo da fraternidade universal. Cada um de nossos irmãos, assim como nós todos, Senhor, possamos abrir os olhos definitivamente